Então esse é o propósito da Conecta Paz. Seja bem-vindo, viu, Stefan? É um prazer te receber aqui. O Stefan, que hoje, mesmo diante desse feriado, saiu de Santos e veio aqui nos prestigiar para contar um pouco da nossa história. A palavra é sua, seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, Diego. Tinha ouvido falar muita coisa sobre você, a gente se conheceu numa situação muito legal, foi dentro do Método CIS, mas hoje é um dia extremamente especial, o Dia das Crianças, e é por elas que nós estamos aqui hoje. O que eu vou contar para vocês aconteceu comigo, e cada um define a sua história quando você decide para onde quer ir. Então hoje eu quero compartilhar com você como foi que isso aconteceu, e como o Diego me pediu, vou fazer só um alinhamento de termos e linguagens quando a gente fala da pessoa com deficiência. Quando a gente fala pessoa com deficiência, é a linguagem oficial no país. Antigamente era portador de necessidades especiais e muitas pessoas ainda usam isso. Nós escutamos muito, né, das pessoas querendo falar sobre o meu filho. Qual o problema que ele tem? Qual a doença que ele tem? Nem sempre uma deficiência pode ser uma doença e nem sempre é um problema. Então, evite falar isso quando você estiver com alguém com deficiência na sua frente. E existem dentro desse meio das pessoas com deficiência, inclusive, coisas que a gente enxerga como deficiência, mas tem outros nomes. Por exemplo, síndrome de Down. Ele não é considerado uma pessoa com deficiência, é uma síndrome. E hoje a classificação do autista também está indo para essa linha. O que eu acredito como pessoa, Diego, nós somos seres humanos, independente da nossa condição. Todos têm as suas deficiências, algumas de caráter, que são graves, algumas são deficiências, de repente, nas suas atitudes do dia a dia, deficiências como pais, deficiências como filhos, e eles têm uma deficiência que pode ser física, pode ser cognitiva, pode ser intelectual, mas o que interessa é que todos nós somos filhos do mesmo Deus, e é por isso que a gente veio aqui falar um pouco sobre paternidade, e como isso foi incrível na minha vida. Eu realmente estava contando para você antes aqui, no Bastidores, que o meu filho mudou minha vida, e mudou para muito melhor. E eu sonhei, quando ele apareceu para mim do jeito que ele vai, como eu vou contar para vocês, em falar isso para milhares de pessoas para poder inspirá-los. E você foi um desses instrumentos que tem essa missão maravilhosa, parabéns por isso, eu não tinha visto nada parecido, e vou poder contar como o meu filho mudou a minha vida. Então, pessoal, a história do Stefan, ela realmente é extraordinária, é uma história que comove, é impossível a gente não se sensibilizar com a causa e com os desdobramentos que a experiência de ser pai de um filho deficiente trouxe para o Stefan, que hoje tem um projeto social em Santos, que nós vamos falar aqui também. E conta um pouco para a gente, Stefan, do início, como que foi lá na gestação, que ainda, né, vocês descobriram isso na gestação, né, para a gente poder levar essa clareza. Eu imagino que no nosso grupo hoje, se não houver pais que estejam ali com as esposas gestantes e tal, com certeza tem pessoas próximas que estão. Sim. E o tanto que é simples, mas é de altíssima relevância a gente fazer um exame e ver que está tudo bem, né? Sim. Porque às vezes a gente vai, está tudo bem, e é como se aquilo ali fosse comum e tá tudo certo. Cara, é o valor de perceber que nós amanhecemos mais um dia e realmente está tudo bem. Porque não foi bem isso que naquele momento vocês perceberam, né? Sim. Apesar de que depois vocês tiveram compreensão e entendimento que sim, nos planos de Deus estava tudo bem. Mas conta pra gente como que foi naquele momento. Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, estamos no ano de 2004. Eu tinha aproximadamente 29 anos, minha esposa 27, por aí. E a gente estava fazendo o exame morfológico do 6º mês, né? Então, primeira coisa assim, vamos falar sempre sobre orientações gerais, tá? Faça o pré-natal bem feito. Se você não tem condições para pagar, o SUS tem esse trabalho incrível em qualquer cidade do Brasil. Então vá buscar o pré-natal e faça todos os exames que o seu médico pedir. Hoje tem exames completíssimos e inclusive, Diego, alguns deles as pessoas fazem até para abortar. Não vai estar legal? Vamos então já ceifar a vida aqui, né? Existe um ramo que faz isso hoje.
vai ter síndrome? Não, então vamos tirar aqui no começo. Então existem esses exames hoje. Bom, lá no caso, a gente está fazendo o exame morfológico. No exame morfológico, a doutora olhou para o exame, ela saiu da sala, demorou um tempinho, voltou. Eu olhei para minha esposa, eu olhei para a cara dela, ela estava meio preocupada, falei, tem alguma coisa diferente aqui. Quando ela volta para a sala, ela pede para que nós fôssemos direto para o ginecologista, e aí com certeza ele deveria preparar a gente para alguma notícia. Até então a gente não tinha o diagnóstico, mas tinham aparecido microcalcificações, como se tivessem pedrinhas de cálcio, né, dentro do cérebro dele, várias pedrinhas pequenas. Depois, acho que eu tenho que postar a imagem, a gente posta a imagem, acho que no nosso perfil, para o pessoal entender o que é. E aí a gente foi encaminhado para um neonatologista em São Paulo, um dos melhores do Brasil. Minha esposa até me pediu cuidado para não falar o nome dele mais, como eu falei no vídeo. E ele, amparado pela lei, ele sentou na frente de nós dois e disse assim, olha, seu filho provavelmente tem uma contaminação com o citomegalovírus. O citomegalovírus, ele é um vírus... Que é um vírus simples, né? Relativamente simples, um vírus gripal, né? Ele hoje, você com condições de saúde... ele na fase adulta ele vai te dar uma gripe forte, minha esposa também me corrigiu isso depois, mas ele vai passar na sua vida desapercebido. Mas na idade de gestação, se ele for pego no primeiro trimestre, a criança nasce sem cérebro. Se for no segundo trimestre, com o cérebro formado, ele ataca justamente o cérebro. E aí essas microcalcificações era a luta do corpo do meu filho para matar o vírus. E aí toda vez que ele conseguia, ficou um pedacinho ali de cálcio lá. E aí esse doutor chegou pra gente, amparado pela lei, e falou o seguinte, olha, vocês são um casal muito jovem, vocês estão muito no começo da vida de vocês, esse menino vai ser um vegetal, esse menino vai dar muito trabalho, talvez ele não fale, talvez ele não ande, ele vai ser um dependente eterno de vocês. Vocês estão amparados pela lei, a gente estava com 6 a 7 meses de vida do meu filho, e falou, vocês estão amparados pela lei para abortarem. E ele fala, né, que depois a gente soube que é uma obrigação legal, nós se entreolhamos, né, e obviamente isso não fazia parte nenhuma da nossa questão de religião, né. Falei, impossível, isso não vai acontecer, Deus não dá um fardo maior do que a gente pode carregar, é para nós. E naquele momento ficou claro para mim que era uma missão de vida. Veio como se fosse um filme, uma missão de vida, não sabia qual era ainda, não tinha nem ideia. E assim que a gente falou sim, ele meio que respirou aliviado. Olha, eu tenho a obrigação legal de falar isso para vocês, mas que bom que vocês tomaram essa decisão. E o que ele falou assim, ó, vamos buscar o máximo de conhecimento possível sobre isso. Vai na ACD, vai em vários lugares. E por coincidência divina, né, minha esposa é fisioterapeuta. Ela é da área da saúde e ela trabalhou muito tempo em UTI. Inclusive, essa parte você não conhece da história ainda, ela trabalhava em UTI neonatal. E foi justamente num dia que ela pediu para não atender um paciente que tinha esse diagnóstico, e a chefe dela falou assim, não, vá paramentada, você não confia na paramentação? E ela, por ser Caxias, né, não sei se todo mundo conhece esse termo aqui, sim. Quer ser, ela foi, e foi exatamente nesse momento que foi a contaminação do Marcos Paulo. Então ela carregava... então conseguiu identificar, sim, de onde veio. Depois que a gente descobriu o diagnóstico, ela foi fazer ela descobriu de onde veio. Isso foi muito ruim. Trouxe culpa, né? Trouxe uma culpa gigantesca para ela e, obviamente, teve o nascimento, né? E essa culpa virou uma depressão pós-parto muito forte. Ela parou de amamentar com 4 meses. A avó da minha esposa foi morar com a gente para poder ajudar a cuidar da criança, porque ela não conseguia. Foi um momento muito difícil. Eu trabalhava em São Paulo, saía de casa às 4h30 da manhã, moro em Santos até hoje. Chegava em casa 8 e pouco, dava aula até às 11, tinha muito pouco contato com ela e com o bebê, né? E isso também me trouxe muitos sentimentos, né, de culpa, de estar longe, né, dela e tudo mais. Acabei diminuindo muito assim o meu desempenho no trabalho, né? Óbvio que eu contava outras histórias, aqui eu estou sendo verdadeiro, e eu perdi meu trabalho. Quando o Stefan fala que contava outras histórias, né, só para o pessoal entender, né? Eram desculpas. Sim.
né? No sentido assim, sim, as historinhas são próximo. desculpas, Isso, né? meio isso. Então aí, eu, em 2004, né, quando ele nasceu, até foi engraçado que eu não fui para a sala onde deram o primeiro banho e tudo, porque a minha esposa não tinha voltado ainda do parto, e foi engraçado que ela teve todas as contrações, tudo, né, do parto normal, foi até 9 centímetros de dilatação, mas como o feto era pequeno, né, ele era muito menor do que tal, foi feita a conta errada. E no momento do nascimento tinha mecônio, que mecônio é quando a criança, por forçar lá, ela defecou lá dentro da bolsa e teve que ser às pressas a cesárea, tanto que a cicatriz dela é bem baixa. Então já foi tipo depois. E aí o espanto das pessoas de ver um bebê normal, assim, com aparência normal, não tinha nada diferente. E aí só o tamanho. Só o tamanho, e aí as pessoas lá comemorando aquilo lá e tal. E foi a nossa impressão, falou que legal, né? Tá tudo certo. Com 6 meses, a minha esposa propositalmente, né, fez um encontro com os amigos de faculdade e tinha uma amiga muito íntima dela, que é a Vivian, e ela é fisioterapeuta, era justamente a questão neurológica. E aí ela pegou, colocou a bebezinha na cama lá, né, fez os testes, e aí eu até lembro assim, ele não está sentando no sacro ainda, né, então, ou está sentando no sacro, e precisa começar a terapia já. E aí essa decisão de começar o quanto antes, né, a fisioterapia foi decisiva para todo o processo dele. Então vocês imaginam que assim, vamos contar esse cenário. A esposa com depressão pós-parto, eu ali com um trabalho que me demandava praticamente o dia inteiro, uma necessidade gigantesca de acompanhamento do menino, né? E aquela vontade de estar perto e não estar. E eu forcei, né, sem querer, a minha demissão, que era a pior coisa que podia acontecer, eu perder o trabalho estando com a esposa ali. Mas foi ali que eu descobri minha veia comercial, já tinha um negócio que estava rodando e tal, mas essa é uma outra história, e a gente pode falar de outras histórias. E aí com isso, eu comecei a vivenciar uma coisa que para mim era desconhecido, o tempo de sala de espera, porque não é só fisioterapia, físio, fono, hidro. Você tinha que ir, tinha que ficar ali aguardando a conclusão da sessão. Né? Eu decidi, como eu virei um profissional autônomo, né, para ter tempo, inclusive, para poder recuperar minha esposa, dar todo esse suporte, né, nessa questão da depressão que ela viveu. E eu era um cara que não acreditava nisso, tá? E a minha esposa é uma pessoa muito forte, muito... Não acreditava em quê? Em depressão? Depressão, acreditava que era uma frescura, tá? Então, cara, não é frescura. Que é uma crença que ainda existe, né, inclusive. Existe. Outro depoimento, pessoal, é forte isso. É uma coisa realmente que é uma química, doença séria, né? É uma doença séria. E minha esposa é muito forte, uma pessoa que tinha uma fé que até então era inabalável, né? E esse sentimento de culpa, porque ela sabia exatamente onde tinha sido contaminado, trouxe essa doença para nossa casa. E foi muito difícil. Aí a gente conseguiu que ela se convencesse a ir tomar remédio, depois de um tempão, né? Porque tem aquela questão de mente forte, negação, tudo mais. E aí perto de casa, com um trabalho lá, eu praticamente assumi várias coisas, inclusive essas questões de levar em algumas terapias. E aí, cara, foram pelo menos aí uns 14 anos da vida dele, né? E 14 anos, você percebeu a importância, nem só a importância, a necessidade, né, de levar, acompanhar e viver essa rotina, o quê? 3 vezes por semana? Não percebeu, amigo, vamos lá. A deficiência, vou falar para você aí que é familiar, ela assusta a família, porque a família não sabe como lidar. Então a família, alguns se afastaram, porque não se sentiam capazes, né, de ajudar, né, com alguns dedos, isso, daquilo, e de repente só tentando falar conosco e tudo mais. Outros mergulham, né, para ajudar e ficar o tempo inteiro perto. Então a gente tinha uma rede de apoio, né, minha sogra, meu sogro, meus pais também no começo, a minha esposa, e então a gente tinha minha tia, revezamento de levar, né, mas eu acabei participando desse momento.
E aí uma peça-chave, Diego, que eu preciso falar também. Se eu não tivesse, com a minha esposa, decidido pedir ajuda para os próprios profissionais, o que nós temos que fazer? Né? O meu filho não tem manual, o seu também não tem. Então, você vê qualquer comportamento diferente do seu filho, peça ajuda, cara. E assim, a gente está vivendo num momento que eles estão mergulhados em tela. E eu vi esses dias, Diego, até acho que eu te mandei, né? Você ofereceria crack pro seu filho, Diego? Forte, hein? Realmente impactante aquele vídeo, porque a gente fala que não, né? Não, por quê? E não ofereceríamos. Por que seria que você não ofereceria crack pro seu filho? As consequências, né? Pelas consequências. E olha só, fecha a câmera aqui, amigo. Olha só, você está oferecendo tela para os seus filhos? Abaixo de 2 anos, principalmente. Vocês estão oferecendo tela para os seus filhos? A neurociência tem comprovado consequências gravíssimas disso. Nós, né, eu estou estudando neurociência, sou Master Coach lá pela Fibracis. Hoje eu vivo dessa profissão. Quero dizer para você que a tela que o seu filho está viciado já, provavelmente, ele está viciado não só na tela, mas na dopamina, que é o hormônio lá que vai te estimular a um novo prazer, um novo prazer, um novo prazer, e ficar buscando isso várias vezes no celular. Mas o mais grave é, nos momentos que ele está conectado no celular, que ele não conecta a emoção, está gerando um vazio na memória dele, que se ele tiver outros estímulos negativos junto, e eu tenho certeza que tem, sabe por quê? Como é que você faz para tirar o seu filho da tela? Com beijinhos e abraços? Ou você briga com ele? Você está fazendo com que ele acumule vazios de memória e que você acumule memórias negativas de rejeição, de negação, de uma série de coisas. E ele está sendo rejeitado e está se sentindo mal porque você que deu a tela para ele e agora você está tirando a força. Dr. Paulo Vieira, um grande estudioso, está formulando, né, eu até não sei se é antecipar alguma coisa, mas é um caminho para psicopatia. Então, por favor, se você está escutando isso agora, repense o tempo que você precisa para fazer o seu filho se desenvolver na tela. Sabe por quê? Talvez eu fosse um pai igual você, se eu não tivesse um filho com deficiência. Mas como eu tive que pedir ajuda porque eu não sabia lidar com aquilo, o caminho para o meu filho se desenvolver, só qualquer era excesso de estímulos. Mas estímulos sensoriais, estímulos de emoção, estímulos de companheirismo, estímulos de amizade, estímulos de amor. Ele tinha que fazer atividades com as mãos, atividades ao ar livre. Eu tinha uma terapia que pedia para ele pular na areia fofa, para causar o desequilíbrio, para que ele com propriocepção pudesse caminhar com mais facilidade. Cara, eu comemorei cada passo dele. Quando ele se arrastou a primeira vez atrás de uma rosquinha lá, nossa, a gente dava salto de alegria. E tem uma coisa, olha só, ele só começou a dar feedback da escola dele com mais de 8 anos. Você imagina você mandar seu filho para a escola desde 2 anos de idade e você não saber o que acontece na escola, porque ele não falava com você? Sim, ele tinha telinha assim, ele via alguns vídeos, né, da Baby Einstein, né, que tem algumas coisas de estímulos sensoriais. E aí, pai, como ele ficava muito tempo com vó, com tia, né, como eu sei que todo mundo também faz isso, e o que faz quando a criança está agitada? Desenho. Ele sabia repetir os desenhos dos carros, do Woody, né, como é que é o nome daquele desenho? Do Woody é o Toy Story. Toy Story e tal. Ele sabia essas falas todas. E quando a gente perguntava, filho, o que aconteceu na escola? Ele repetia, de repente, uma sequência de 2, 3 minutos do filme e a gente não fazia. Então a gente comemorou, olha só, quando ele acertava a coreografia da festa junina, quando ele conseguia acompanhar a turma. A gente comemorou quando ele falou a primeira vez de verdade o que tinha acontecido na sala de aula. A gente foi checar com a escola, nossa, ele está dando feedback, que a nossa prima pode fazer qualquer coisa com meu filho na escola e não vai me falar. E aí, passo a passo, caminhar, pular, correr, tudo aquilo do desenvolvimento infantil que a gente via
nos livros que meu filho não acompanhava, a gente passou a comemorar. Olha bem aqui no fundo dos meus olhos. Você tem dado valor às pequenas conquistas que você tem com seus filhos? Cara, dá valor, dá valor. Porque tem muitos pais que têm filhos com deficiência que eles não dão feedback a vida toda. Podem ser autistas, podem ser paralisados cerebrais. Cara, comemora cada instante que você tem com seu filho. E aí, Estevão, o que me vem aqui? Será que a deficiência é do filho ou será que a deficiência é de nós pais? Por não estarmos comemorando as pequenas conquistas deles. Falando por mim, sim, tá? Porque uma das coisas que eu mais quero correção na vida é de como eu estou enfrentando a missão que Deus me deu de educar os filhos que são dele. Sim. Que a gente fala, os meus filhos, né, são nossos aqui na terra, mas são filhos de Deus. E é uma responsabilidade que Ele nos deu. E hoje eu tenho clareza do tanto que eu era deficiente. Eu era deficitário e do tanto que eu era orgulhoso. Porque eu achava que não tinha importância. Para que eu vou me dedicar a me aperfeiçoar como pai? O meu negócio era trabalhar. E na minha cabeça, eu trabalhando, eu estava cumprindo, sim, a minha obrigação legal como pai, que eu estou provendo para ele o que ele precisa. Só que é muito mais que isso, né? E te ouvindo, por isso eu até interrompi, porque eu me enquadro aqui e falo para você, pai que está nos ouvindo, que faça uma autorreflexão. Qual que é o tamanho da sua deficiência? Porque quando o Estevão fala, você tem comemorado as pequenas conquistas que o seu filho traz, que às vezes o filho está ali conquistando, está ali, pai, olha aqui, pai, deixa eu te mostrar. Filho, não é bacana, hein? E tchau. Uhum. Por quê? Porque seu foco já está em outra preocupação, já está em outro ponto de atenção. Às vezes é a empresa, às vezes é uma situação que você está vivendo ali, e o filho está só te pedindo o quê? Atenção. É isso aí. Ele não precisa nada mais do que isso naquele momento e via de regra no dia a dia. Ele quer a nossa atenção e a nossa deficiência, principalmente o nosso orgulho, nos faz às vezes não perceber a riqueza de dar um tempo de qualidade para ele naquele momento que ele te pediu atenção. Sim. Né? Eu vi esses dias agora, Diego, até um cara falando assim, cara, o lugar de trabalho é na sua empresa. Se você está levando o trabalho para casa, tem alguma coisa errada. O seu maior ministério é seu lar, amigo. É Deus, sua família, né? Você e sua família. Depois vem o trabalho. Não sei nem quantos depois vem o trabalho, mas o trabalho vem depois. Se você está negligenciando a sua família pelo seu trabalho, está muito errado do que Deus quer com você. Existe alguma coisa fora de ordem. Sim. E aí o que eu vou falar para vocês? Tem uma terapia que meu filho fez chamada Método Padovan. O Método Padovan, aí começa a conexão com a minha profissão hoje. Ele é baseado também em neurociência e eles treinam a criança para que ela reprograme os movimentos de acordo com o desenvolvimento. Então, imagina uma criança de 4 anos reaprendendo a se arrastar, né? E ela associava com uma música, então ela cantava uma musiquinha lá e ele fazia os movimentos. Depois o movimento de engatinhar, depois a pega de coordenação motora fina, depois a mastigar com aquela coisa de macaco lá que usa para prender no braço você faz doação de sangue, sabe? Sei. Qual é o nome tipo uma borracha. Aquela borrachinha para pôr na boca para aprender a mastigar. Pegar a bolinha de gude para cá, passar para cá. E durante 8 anos, meu filho fazia essa terapia 2 vezes por semana. Para que o cérebro dele fizesse novos caminhos, que contornassem aquelas microcalcificações para que ele tivesse uma vida mais próxima do normal. E aí eu falo normal, que é o tempo de desenvolvimento, tá? Não estou falando que a deficiência dele ia deixar de existir. A deficiência dele fica irrelevante a partir do momento que ele foi treinando para que o cérebro dele aprendesse novos caminhos.
alguma semelhança é mera coincidência do que nós fazemos hoje. Olha para você ver, o que o Stefano está falando, eu vou pegar o meu exemplo dentro de casa, que principalmente o Felipe, que é o mais velho, que inclusive amanhã faz 9 anos, Show. Ele foi o que mais foi afetado por telas. Porque o primeiro filho, querendo ou não, a gente entregou isso mais para ele. E depois nós vivemos um período de tirar, né? Não de tirar, mas de redução de tela na vida dele, né? E é o que você disse, quando nós optamos por esse caminho, não, ô filho, vem cá, papai vai te dar um abraço, um beijo, vamos sair da tela. Não era assim que funcionava. Pedia com carinho e tal, não queria sair, às vezes chegava ao ponto de eu ter que desligar a força, o filme, Sim. a televisão, e virava briga, né? Dava birra, chorava. Pai, isso é muito mal, já ouvi, né? Enfim. E nós tivemos que passar por um processo que eu nem sabia que existia aqui o método Padovan, mas é um pouco disso. E eu percebi que eu só conseguiria vencer a televisão, vencer a tela, vencer celular, né, que também ele usava, através de atenção. Então pegava o que ele gostava e eu tinha que entender como que era a cabeça do meu filho. Pegava o que ele mais gostava, tirava ele de cena, tirava ele da tela e já desviava ele, mas eu tinha que estar junto. Sim. Não dava para pegar um melhor brinquedo e falar assim, não, agora você vai brincar disso, que ele não estava nem aí, mas aqui, filho, nós vamos fazer juntos. Olha, você vê o poder da atenção, né? É. Aí eu consegui contornar esse problema. E assim com a Alice foi menos. Então hoje, né, em casa, a nossa rotina, eles têm tempo de televisão todos os dias. E a gente está conseguindo melhorar isso a cada dia para que, por exemplo, 1 hora, 1h30, eu quero chegar 2 horas antes de dormir, ele já não tem mais contato nenhum com televisão, porque, querendo ou não, estimula muito. Nos primeiros 20 minutos, né? Também do dia. Quando acorda, não tem contato com televisão, mas Sim. eu tive que fazer o quê? Eu tive que fazer o meu exercício, porque isso aqui é um veneno, Sim. acho que é o cigarro da vez, vamos dizer assim, só que com efeitos muito mais pesados do que o cigarro antigamente, mas eu acordava e ia fazer o quê? Mexer no celular primeiro. Posso falar sobre isso, rapidinho? Né? Então, hoje a gente está nessa mudança de mentalidade. E aí, só concluindo, não adianta a gente falar se a gente está agindo de forma diferente, né? Porque a palavra convence, mas o exemplo é que arrasta. Cara, eu assisti uma palestra do neurocientista que era filho do governador do Rio, lá, não lembro o nome dele também. E ele falava dos 20 primeiros minutos, né, onde o cérebro está operando em ondas alfa ainda, né? E é o melhor momento do dia para você programar o seu dia. Por isso que os devocionais são feitos nesse horário, é por isso que nesse dia você tem que fazer a sua profetização, você fazer suas declarações, oração, as coisas dos seus rotineiros de identidade e tal. Como o cérebro está lá ainda ligado ao inconsciente, aquilo que você vai fazer nos seus 20 primeiros minutos, você está programando o seu inconsciente. Então, se você fizer tudo isso nos seus primeiros 20 minutos, vai ter uma ação muito mais profunda e você pode declarar um dia de felicidade e ele vai acontecer porque está programado lá. Agora, olha só. Imagina a cena, você acordou, pega o celular, que ele já despertou, e a primeira coisa que você faz é ir para o Instagram. Naquele momento, você está programando seu cérebro para se comparar o tempo inteiro com as pessoas à sua volta. Então, como é que vai ser seu dia? Se comparando o tempo inteiro com as pessoas e geralmente vai te dar uma frustração, um sentimento de superioridade e vai te fazer esse dia acontecer. Vamos fazer diferente. Vamos entrar no WhatsApp. Tem no WhatsApp, o que você faz? Você escolhe, né, a pessoa que você vai responder, sim ou não? Sim. Então você está programando seu cérebro para você ficar aquele dia inteiro responsivo. Você só vai agir se alguém te provocar. Você programou seu cérebro a responder só aquilo que você tem interesse. Você vai procrastinar, você vai ter preguiça. Porque enquanto você não for provocado, você não vai fazer. E imagina se você faz outras coisas nesses primeiros minutos. Isso é neurociência, pessoal. Não é achômetro. Então, quando você fala de filhos, o que é uma infância que a gente acredita que tem que ser vivida? Uma infância de atividade física, uma infância de pertencimento, uma infância de alimentação saudável e sim, uma infância de estudo. Ah, mas hoje está tão mais fácil buscar informação na internet? Sim, mas o nosso cérebro, ele
ele aprende escrevendo, ele aprende ouvindo, e cada pessoa tem uma forma de aprendizado. No caso do meu filho, ele tem uma memória gigantesca. Então, eu tenho que dar tempo de tela hoje para ele? Tenho. Mas é da seguinte forma, ele quer ser narrador esportivo. Então, ok, ele põe lá um jogo de futebol qualquer na internet, só que ele vai transmitir. Então, ele está pensando no que está acontecendo. Não está no automático. Ele não está no automático. Ele tem que narrar aquilo como se ele estivesse vivendo, como se ele estivesse treinando a profissão dele. Em pouco tempo, ele... Bacana essa dica, hein? Então, mas quando ele para de fazer isso, aí tem essa questão. Quando você percebe que ele para de fazer isso, ele volta com algumas descelebrações que tem a ver com a microcalcificação que ele tem, e a gente vê que está no uso excessivo de tela. Então, nesse momento, hoje, nós estamos vivendo um jejum para ele de tela, porque ele, com o nascimento da irmã, né, tem muita atenção que é dada para ela, porque ela é totalmente dependente, e ele ficou muito tempo de tela nesse período. Ele voltou com alguns cacoetes que ele não tinha, ele perdeu assunto, ele diminuiu a quantidade de fala, ele se fechou no mundo dele, e a gente percebe o quanto de diferença faz isso. Então, assim, tá raciocinando e tá com emoção, óbvio, tem que dosar, mas tem que ter essas duas coisas. Se tiver no tempo de tela, que você percebe que é tempo vago e sem emoção, tá fazendo mal pro seu filho e ponto. Então a gente agora consegue perceber isso. E hoje ele tem 19 anos, pessoal. Minha filha, né, ela só fica até ela quando tá na casa dos avós, não tem o que fazer, pessoal. Ela começou a chorar, eu liguei o desenho. Olha que lá em casa eu vou te falar, viu? A gente comprou essa briga. Então, aí... Eu falo comprou essa briga no bom sentido, né? Mas tanto a minha mãe quanto a minha sogra hoje, elas estão mais conscientes. E aí, Stefan, vale a pena uma reflexão. Um dos nossos principais papéis como pais é de proteger os nossos filhos, concorda? Sim, o tempo inteiro. Então não é porque são avós que podem fazer o que querem. Eles precisam ter consciência, né, de qual é a linha que a gente adotou para poder educar os nossos filhos. E é lógico que no início é como se fosse o filho. Quando você vai tirar da tela ali, tem birra, né? Então os avós, mas só um filminho que não sei o que e tal. Tão legal. Mas hoje a minha mãe e a minha sogra, eu agradeço porque elas abriram espaço para a gente poder... Parabéns. Não é fácil, mas como o nosso dever é protegê-los, muito bom. Não pode. É a mesma coisa, na minha casa eles não bebem refrigerante, por exemplo. Os meninos não conhecem o que é refrigerante. Né? E eu parei de beber por conta deles. Porque, pai, o senhor não fala que é veneno e está bebendo? Então não adianta. Aí vai na casa dos avós, por exemplo, isso nunca aconteceu, mas... É a mesma coisa, em casa eles têm limite de tela, na casa da avó tem liberdade de tela. Em casa não bebe refrigerante, na casa dos avós vão beber refrigerante? Não tem coerência. Não tem coerência, muito bom. Né? Não haveria sentido. Espero que vocês estejam escutando, tá, pessoal? Espero que a avó escute. Mas aí vamos voltar só agora, falei dessa parte toda, então, ao tempo de dedicação que eu fui obrigado, né, a ter, por conta de todas essas questões de terapias e tudo mais, e também a aceitação, assim... que a deficiência não era um fim, né? Era alguma coisa que acontecia. Aí, vou contar uma particularidade. A gente decidiu, todo mundo perguntava, e aí? Nossa, como o Marcos Paulo tá bem? Como o Marcos Paulo tá bem? A gente decidiu fazer aquele filminho de aniversário, sabe? A gente fez um filme só de meia hora. Paramos a festa para que as pessoas vissem como funcionava todas as terapias que ele fazia. Então a gente mostrou cada uma assim o tempo de desenvolvimento. Cara, óbvio, todo mundo chorou pra caramba e tal. E a gente fez questão de mostrar assim, olha, sabe por que o Marcos Paulo tá bem? Você acha que os pais têm todo o mérito nisso? Sim ou não, pessoal? Não. Porque foi ele que fez as terapias, não foi a gente. Foi ele que treinou. Então você tá falando do querer, né? Treinou. Mas os pais desejaram isso. Não, os pais tomaram a decisão de fazer o melhor para os seus filhos. Igual você está falando aqui do refrigerante, igual você está falando aqui da tela. Eu tinha que fazer com que ele se desenvolvesse ao máximo para que ele sofresse menos as sequelas da calcificação, certo? Então, do que nós estamos falando aqui? De levar os seus filhos ao melhor que eles podem fazer, sim ou não? Sim. A gente tinha esse caminho porque eu pedi ajuda. Mas qual a diferença do meu filho para o seu filho? Nenhuma. O que nós temos feito de estímulos, né, por eles. Né? É isso. E aí,
olhar o que eles gostam de fazer, desenvolver, né? Não espelhar o sonho seu no filho, né? Ah, eu queria ser jogador de futebol. E aí vai lá e empurra o moleque para jogar bola para viver seu sonho, né? Ter essa percepção dos limites e, por que não, desafiar esses limites quando eles são alcançáveis. Então, no caso das 300 milhões de terapias, eles só aproximavam ele mais, né, de uma pessoa que não tivesse aquilo lá. Só que o que acontece? Dá trabalho. Senhores, dá trabalho. E quando a gente mostrou isso para a família e viu exige tempo, exige dedicação, exige você definir isso como prioridade, né? De pegar, de tirar um tempo, de levar, de, enfim, caminhar com ele. E outra coisa, nem sempre ele gostava. Só que era necessário. Sim. Então a gente não abriu mão de que isso acontecesse. E hoje, a vida que ele leva hoje é decorrente do esforço dele com a orientação dos pais. Então, o mérito é todo dele. É todo dele. Porque ele foi lá e fez o que tinha que ser feito. Na escola, a mesma coisa. Sempre buscou conhecimento e onde apareceu a limitação, a gente foi buscar mais. Ele hoje faz o Kumon para aperfeiçoar matemática e português, que ainda não estão tão simples. Mas a memória dele é gigantesca, então ele te dá aula de geografia, te dá aula de história. Tem um conhecimento gigantesco sobre futebol, vôlei, basquete e uma série de outros esportes, porque é isso que ele gosta de fazer. E já está com meio que a vaga na faculdade para fazer rádio e TV, né? Então a gente identificou o que seria melhor para ele, mas de acordo com ele. O que está me chamando muita atenção aqui, né, assim, concluindo toda essa história que o Stefan está contando, é o tanto que o nosso cérebro ele é capaz de se desenvolver. Isso. Se estimulado da forma e da velocidade, da metodologia, né, correta. E o que está por trás disso? O poder da ação, de pegar e fazer, de não admitir algo como verdadeiro. Não, isso aqui já está assim, está sentenciado, né? No direito a gente fala, já transitou em julgado, não tem mais o que fazer. Não, é mentira. Não se dê por derrotado, né? Porque mesmo com as microcalcificações que o Marcos tinha, né? O Marcão, né? Hoje é Marcão, né? Tá Marcão. Ele conseguiu contornar essa calcificação e hoje ele tem uma qualidade de vida exemplar. Daqui a pouco o Marcão vai estar aí. Eu vou agradecer porque ele mudou a minha vida. É isso. Mas você me falou de uma coisa que eu me chamei, outra coisa para vocês pensarem. TDAH. Uma palavra que está sendo muito utilizada, diagnósticos extremamente certeiros e precoces, autismo, né? Vamos fazer o seguinte, quem que pode de repente pegar e fazer um estudo sério sobre isso e ver o quanto isso está correlacionado com o tempo de tela? Vou falar para você, pessoal. Eu vou chutar aqui, tá? Eu não sou da área da saúde, eu estudo neurociência, mas não a ponto de fazer essa pesquisa. Mas eu garanto para você que pelo menos 80% dessas crianças foram expostas demais à tela. E agora vamos lá. Imagina você dirigindo ao celular. Qual o tempo de atenção você tem para a tarefa principal que você está fazendo? Que é dirigir. Que você consegue ter? Pouco ou muito? Você acredita que uma criança com um tempo de tela excessivo vai querer prestar atenção no que está à volta dela? Não tem como. Então, eu realmente acho que a gente está vivendo esse tempo para a gente eliminar isso da nossa rotina. Sim, é o mundo que a gente vive digital, né? Eu ganho dinheiro também com minhas propagandas no Instagram e tal, mas eu preciso dosar esse tempo, porque a minha inteligência também é abalada se eu fico no vício das telas. Então, a gente tem que controlar isso. Mas só para a gente terminar essa questão sobre ele, eu queria falar só da missão. Quanto tempo a gente tem? Nós ainda temos 10 minutos. Ok. Como eu falei para vocês, quando eu vi que aquilo era uma missão, e eu tinha isso muito forte dentro do meu coração, eu entendi que Deus tinha algo preparado para mim e eu fiquei pronto. Falei, Deus, a hora que for para me usar, fica à vontade.
E aí, no momento que a gente passou esse filme lá nos 7 anos, ele já começou a desenvolver algumas coisas nos esportes, né? Basquete, ele jogou muito tempo, fez futebol, fez ecoterapia, fez surf, fez ginástica olímpica, tudo isso. A ginástica olímpica que dava equilíbrio, trabalhava a parte central a parte central dos neurônios, o basquete, coordenação motora, e assim por diante. Todos eles tinham um motivo por trás, mas ele gostava de fazer. Então, quando a gente percebeu que ele tinha esse desenvolvimento, a gente achou em Santos uma ONG que trabalhava com esporte, né? Para pessoas com deficiência. E lá a gente encontrou jovens que não tinham aptidão para o esporte, a não ser a bocha. Só que essa ONG, ela era mais voltada para o atletismo. Então ele tinha a aptidão para o esporte e ele ia treinar de verdade. Só que tinha uma galera que ia lá passear. As mães depositavam os filhos nas quadras e ficavam um tempo, entre aspas, conversando fiado ali. Conversando fiado para ter um tempo para elas. E, cara, é muito importante. Me lembra de falar de novo das mães quando eu terminar o que eu estou falando agora. E aí a gente percebeu que os atletas, até hoje, pessoas que não têm deficiência, 1% ou menos da população é um atleta de rendimento ou alguma coisa desse tipo. Os 99% são atletas amadores. Eu falei, puxa, talvez seja um chamado isso aí. Mas só passou pela minha cabeça. E aí eu ia fazer a mesma coisa, tá? Eu ia deixar meu filho na ONG e ia sair para correr com a minha esposa. A gente gosta de correr. Pra gente ter um tempo pra gente. Só que a gente olhou para um canto da quadra que tinham 3 cadeirantes que têm uma limitação severa de movimento, sem fazer nada. Cara, não sei de onde eu vi uma bola de basquete. Por incrível que pareça, com esse tamanho todo. Eu joguei basquete 6 anos, campeão santista, minha esposa também jogava. E a gente começou a brincar com eles, né? Botava a bola de basquete no colo deles, eles empurravam de qualquer jeito. Eu arremessava, comemorava as cestas com eles e a gente foi ganhando intimidade, jogando com eles. Depois eu aprendi a jogar na cadeira, que é um desafio, amigo, você jogar basquete na cadeira. É um exercício muito gostoso. E dali, um desses jogos... Aí você desenvolvendo empatia com eles, né? Porque você foi pra cadeira, né? Foi muito legal, porque é bem, bem difícil, viu? E aí, um deles me pediu pra correr. Porque ele tinha visto um filme Meu Pai, Meu Herói, né? Então é um filme extremamente emocionante pra gente ver, a história de um pai com 55 anos que precisou se conectar com o filho. Ele era também um pai que não era um pai exemplar, né? E o filho só queria conectar com o pai. A única coisa que conectava ele era o esporte. Só que o pai não era atleta. Cara, o pai aos 55 anos iniciou uma jornada de treinar para um Ironman para fazer com o seu filho. E o filme é sobre isso. Tem um pouco dessa história no filme Os Corajosos, né? Eu não vi esse filme ainda, cara. Tem que Essa esposa já me recomendou, tá na minha lista lá. Vou assistir. Tem que assistir. E esse cara, ele realmente fez isso e a conexão foi... E ele tinha visto esse filme e ele, quando ele me pediu para correr, era nesse sentido. E aí a gente fez. E aí daí nasceu aí eu não vou poder contar a história agora, eu vou pedir... Pessoal, a gente vai deixar um link abaixo do vídeo sobre da palestra, que acho que vai contar a história do nosso projeto, que é o Impresso Minhas Pernas. Eu acho que vou botar também um link para vocês assistirem o vídeo depois de 2 anos do projeto funcionando, que é a primeira corrida nossa, que tinham mais de 200 pessoas ali. E aí depois, um outro dia, a gente até pode voltar para falar isso. Mas, Stefan, relaxa. Aqui, pessoal, pela relevância desse tema aqui, a gente até pediu, Márcio, põe na tela aqui, por favor, só para o pessoal entender. O visual é diferente, né? Que nós estamos falando aqui, mas a hora que vocês visualizarem, vocês vão perceber. Coloca o Instagram do Impresso Minhas Pernas, porque toda essa história que o Stefan acabou de contar desencadeou num grande projeto social. Que, inclusive, ele vai ter o meu apoio, da minha esposa e da minha família, né, para a gente estar junto. Na São Silvestre. Na São Silvestre, agora no fim do ano, aqui em São Paulo. E esse projeto é onde o Stefan, ele praticamente virou uma referência de pessoas com deficiências específicas nas pernas, né, Stefan? Não. Não, lá é mais abrangente? Vamos falar sobre isso. Pode falar. Em relação a tempo, como diz, nós somos livres, então se você extrapolar um pouco aqui. Eu vou precisar contar, então, já tá ali, viu, a história da primeira corrida. Se tiver algum ponto aqui. O Danilão aqui, ó. Pega o Danilão aqui, ó. Esse é o Danilo? É. Foca nele aqui, por favor. Olha esse sorriso, tem preço?
Mas olha só, meu filho não é cadeirante e Deus, ele faz as coisas de forma perfeita. Quando esse menino pediu para correr, eu não sabia o que tinha que fazer, eu peguei a cadeira de uso dele e fui para uma prova de 5 km. Eu era atleta amador, gostava de correr e saí com ele, né? Aí tem alguns dos nossos equipamentos, né, que nós temos hoje. E aí quando eu fui correr com ele, a primeira coisa que eu percebi... Pode segurar aqui, Márcio. Pode manter essa imagem aí. Eu percebi que a cadeira chama muita atenção. E até se você perceber qualquer programa que fale sobre acessibilidade, eles colocam um cadeirante. E aí eu comecei a correr com ele, chamou atenção e o pessoal começou a levantar e aplaudir o gesto e me chamando de pai, e não era meu filho. Então ali caiu a primeira ficha. Opa, quantos desses meninos não tem pai? Fui pesquisar. 70%, pessoal, dos casamentos se dissolvem após o nascimento de um filho com deficiência. Olha, nossa. E geralmente é o pai que vai embora. E por incrível que pareça, o meu cinegrafista, que é o Eduardo lá, de Santos, trabalhando na Record, trabalhando na Band, é um pai que eu conheço que tem a guarda de uma menina autista. É o único que eu conheço, que é a mãe que abandonou. De todos os outros, os pais são separados. Então a jornada fica absurda. E era isso que eu queria lembrar de falar. No nosso projeto, depois que ele nasceu, nessa corrida, e como ele nasceu, só terminar. Quando eu cheguei, para resumir, o cara que estava narrando a corrida, né, ele falou assim, que lindo, ele empresta as pernas. Quando eu pisei na linha de chegada, cara, eu recebi assim uma chuva de bênçãos, que eu fiquei todo arrepiado, eu senti mesmo como se fosse... Gente, aqui só um detalhe, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Já dizia o Faustão, tá cheio de menina aqui. Esperando pra entrar em cena. Eu recebi uma chuva de bênçãos, assim, parecia uma chuva de granizo, de energia. E aí ficou gravado na minha cabeça, ele empresta as pernas. E aí veio o nome, empresto minhas pernas. Só que eu sabia que não era só correr. Eu sabia. E eles queriam correr toda semana. Só que nenhum bolso, né, aguentaria pagar a inscrição de corrida. Corrida tem toda semana. Mas imagina você toda semana viajar, correr e tal. E a gente começou a se encontrar. E a gente queria ser visto. Porque eu queria contar essa história para mais pessoas. Que era o meu chamado. E a gente foi se encontrar na praia. E a praia onde ficavam os corredores. E aí o projeto cresceu, né? E aí o link que eu quero colocar para vocês é o Como é Correr com Impresso. A gente coloca depois na descrição do vídeo. E lá, 2 anos depois, a gente estava com 32 cadeirantes, 200 e poucas pessoas empurrando, inclusive alguns cegos e alguns surdos. Então o projeto, ele nasceu com essa questão de correr, mas poxa, meu filho não é cadeirante. E a gente percebeu o seguinte, que não é só o meu filho, não é só o seu filho. Quando a gente fala de inclusão, eu não gosto dessa palavra. Não. Você não trabalha com isso? Não. Porque nós só incluímos aquilo que está excluído. Se eu não excluir ninguém do meu projeto, eu vou só conviver. Então meu projeto é um projeto de convivência entre as pessoas. E se a gente não olhar bandeiras, Diego, se eu não olhar raça, se eu não olhar credo, se eu não olhar sexo, se eu não olhar a idade, se eu não olhar a condição social, e se eu não olhar se a pessoa tem deficiência ou não, nós sobramos só o que nós somos, que somos seres humanos, filho do Criador. E o que a gente usa no nosso projeto são os nossos nomes. Então o Marcos Paulo é Marcos Paulo, o Léo é o Léo. O Léo não é um PC. A Larissa não é uma surda, né? O fulano de tal não é síndrome de Down. Ele é Marcos, é o Paulo, é o Léo, é o Daniel, é o Diego. E aí a gente tem ali uma utopia de como seria o mundo se a gente não tivesse tanta crença errada, né, sobre essas coisas. E aí, esse projeto virou um ponto de encontro, onde as pessoas se encontram para viver em empatia, olhar a necessidade do outro e amar as pessoas sem nenhuma barreira. E é todo sábado, né, o Estefan? Então, todo sábado. Na Praia de Santos? Na Praia de Santos, das 9h ao meio-dia. Só que nós não estamos só em Santos. Nós temos hoje um projeto em Maricá, em Niterói, no Rio de Janeiro. Nós estamos voltando com ele em São Paulo. Ele já foi um projeto grande, a gente perdeu a liderança por uma questão de saúde.
em Santo André. Já tivemos ele em Sorocaba. Hoje ele é uma ONG que se desvinculou do nosso nome, chama Galera Empresto, né, em homenagem até a gente. Eles continuaram o trabalho, mas aí seguiram do jeito deles, mas está funcionando legal. E em Jundiaí também tínhamos um núcleo muito grande que também chama Me Empresto, né? Meio que a gente plantou ali a sementinha, mas eles quiseram se desvincular. Um porque queria crescer mais ali dentro da cidade, com orientação ali para que tivesse mais apoio local, e outro porque queria se manter pequeno, né? E a gente entendeu. O importante é que está tudo em movimento. Tudo em movimento. Mas assim, aí o Paulo fala duas coisas. Regra 10/90, lembra da 10/90? Sim. 10% é o que acontece com fato. você, é o fato. 90% é o que você vai fazer em com cima isso. do fato. Né? Então 10% do fato foi a notícia da A gente contaminação. usa isso diariamente lá em casa, hein? Tem que ser. E funcionou muito para nós. Em todas as áreas, né, da vida. Todas as áreas da vida. Mas aqui nesse contexto, 10% era a microcalcificação. 90% é o que vocês iam fazer diante 90% disso. é como a gente reagiu com isso e transformar isso num projeto. Segunda coisa que a gente viu no PDA Experience, para quem estava lá, poder da referência. Quando o projeto de Deus veio na minha cabeça, de como seria o empresto, eu já sabia que não era só correr. O correr, Deus deu o marketing, é o outdoor, é o que aparece. É o que a gente usa na mídia. Mas o de verdade é o que acontece lá, que é as pessoas se amando livremente. É a experiência. É a experiência. E aí o que acontece? Poder da referência. Qual é a minha referência como ONG? Médicos Sem Fronteiras, Unicef, que é mundial. Eu acredito que o Brasil é a pátria do Evangelho. Eu acredito que o Brasil é referência no mundo da conexão entre as pessoas. Deus me deu uma ferramenta, que é esse projeto, que sensibiliza através da pessoa com deficiência, mas ela ensina as pessoas a viverem como seres humanos, como filhos do Pai. Então, se você está me ouvindo, você não tem nada na sua cidade, o impresso foi feito para ser multiplicado e para estar no mundo inteiro. A gente trabalha com voluntários. A gente tem um custo de R$ 3.500 por mês, só de burocracia lá e de guarda para fazer, que até então, há 7 anos, é provido pela provisão de Deus. Não tem uma fonte de renda o projeto, a não ser vender as camisas, as coisas que a gente faz. Então, essa missão de estar aqui falando para você hoje, como pai, eu só fui um cara que levantou a mão e aceitou o que Deus tinha para a minha vida. E o que eu faço hoje como profissão é engraçado, né? Que foi preparado por ele com esse projeto. Muitas coisas que eu falava e fazia no projeto sem conhecer cientificamente é o que eu aprendi na Fibracis e nas minhas coisas. E o que eu estou fazendo hoje é me aperfeiçoando, entendendo mais de neurociência, entendendo mais do comportamento humano, para poder levar meu projeto para o mundo inteiro com base científica. E hoje eu tenho experiências. Para você ter uma ideia, eu faço um vaso de gratidão no mar. Quantas pessoas não sabem nadar, quantas pessoas não têm movimentos, quantas pessoas têm medo e o quanto elas são gratas de conseguir fazer isso com ajuda. Explica para o pessoal o que é o VAS. VAS é um... Rapidinho assim. O VAS é a visão sem sinestesia. Na verdade é você vivenciar uma coisa que você visualiza na sua mente. O cérebro, pessoal, não distingue o que é real do que é imaginado. Se você fechar os olhos hoje, imaginar uma cena, para o seu cérebro aconteceu. Então o que eu faço? Eu lá no mar, peço para você fechar os olhos, eu vou pedir para que você sinta, veja e imagine coisas acontecendo com você dentro do mar. E aí eu vou te trazer um sentimento, e esse sentimento de gratidão vai te invadir e você vai vivenciar essa emoção lá. Eu não conhecia a Fibracis quando eu criei isso. E hoje eu sei como é que é, poderosamente falando. Então, assim, todas as coisas na minha vida me levaram até isso. Então, todas as dificuldades, todos os percalços, e todas as coisas que eu precisei aprender aconteceram de uma forma fantástica na minha vida. Até porque eu e minha esposa temos uma história grande na Benemerência antes da gente se conhecer. Minha esposa é Universidade Solidária, Projeto Rondon, indo para comunidades carentes para falar sobre saúde, para ensinar essas coisas. Eu servia comida na rua e tudo mais. Então essa latência já estava conosco. E foi esse caminho que nós tivemos para que ela saísse da depressão, né?
É o servir, né? Ela não foi contaminada. Era para ser, era uma determinação de Deus para a nossa vida. Nós tínhamos uma missão grande nessa terra de utilizar essa causa para falar para as pessoas viverem o extraordinário que Deus tem na vida delas. Que é impossível, né, para você, o que é né? Para mostrar, né? O que é impossível para você. Não existe. E assim, eu precisei viver isso. E eu vou falar para você, a minha segunda filha também é um milagre. A gente pediu por muito tempo e muitas coisas que as barreiras foram na mente. A gente não queria passar de novo. Né? Tinha medo, né? Medo, de né? que algo desse acontecesse, não vou falar de que algo desse errado, mas de que algum desafio tão grandioso quanto foi com o Marcão, às vezes viesse de novo. Né? E essa questão também da gente ter mais idade, né, e tudo mais. E a gente queria muito que ele tivesse um companheiro, uma companheira, né, de jornada, que pudesse viver essa educação com ele. E aí ela veio, né, 17 anos depois, e foi da seguinte forma. Minha esposa sempre teve muitas intuições, né? E de forma clara, ela sempre quis ter um parto natural. Tentou no primeiro, não deu certo. Só que na segunda não era claro para ela isso. E aconteceu assim, eu estava na sala de parto, já tinha decidido, né? Ela tinha decidido fazer cesárea. Eu estava lá curtindo, né? Era uma gravidez que tinha dado tudo certo, né? E o médico chegou para mim assim, Stefan, vem cá, você não quer filmar? Eu falei, é mesmo, né? Eu já estava vivendo aquele momento, peguei o celular, liguei a câmera, ele ia começar a tirá-la, né, da barriga. E assim que ele tira, daqui a pouco, nossa pai, olha aqui, filma aqui. Ela estava com um nó natural no cordão umbilical. Se tivesse sido parto natural, ela ia perder esse nó ia ser enforcado, ela ia perder a oxigenação e podia ter uma série de sequelas. Então, acredite, cara, no que Deus tem na sua vida. E não se desconecte com isso. Se Deus te deu o filho para você cuidar, é porque você é capaz. O que você deve estar fazendo é estar colocando a prioridade errada, talvez, por não conhecer de fato ou a palavra ou a sua missão como pai, como mãe. Eu vim aqui para contar uma história, que é a história da minha vida, mas vou falar para você, eu não sou melhor que você, nem um pouco. Eu só tive que ter a humildade de pedir ajuda, porque eu realmente não sabia lidar com aquilo. E a segunda coisa é que eu fui obrigado a fazer isso. Por quê? Se eu não fizesse, as consequências para meu filho e para a nossa vida de casal seriam muito maiores. Então eu não sou santinho, filhos. Eu aprendi da forma que tinha que ser, como que nem um professor que fala assim, ó, faça isso. E eu fiz e obedeci. Hoje, sim, eu falo diferente. Eu decidi ser assim. E aí então a gente já começou com a Maria Fernanda desse tipo. Então eu queria aproveitar e agradecer gigantescamente a pessoa que mudou minha vida. Marcão, vem cá. Chama teu filho aí também. Vem cá, Filipão. Vem cá, Marcão. Aqui dois exemplos do porquê que nós estamos aqui. Hoje é dia das crianças. Marcão, desse lado aqui. Filipão, né, filho? Já passeou com o Marcão hoje. Interessante, pessoal, porque por tudo que nós conversamos aqui, tá aí o Marcão de pé, né, Marcão? Senta aqui, Marcão. Quantos anos hoje, Marcão? Fala aí pra nós. Conversa aí com a gente. 19 anos. 19 anos? Sim. E o que eu sou você... cientista. Santista. Sou cientista. O que você vai fazer na faculdade? Conta pra galera aí. Na faculdade eu vou fazer rádio e televisão. Rádio e televisão. No Santa Cecília, lá em Santos. Já sabe até qual é a faculdade. Ano que vem. Tem até vaga já, Bim. Já ano que vem. Já ano que vem, 2024. Agora deixa eu falar uma característica que você tem, que acho que ninguém que eu conheço tem igual. Ele tem um poder da palavra de profecia, amigo, que você não tem noção. No seu aniversário de 17 anos, o que você fez, filha? Eu queria fazer uma live com a Sofia Valverde. Sofia Valverde. Pessoal que é criança aqui, que viu, Aventura de Poliana. Conhecem a Aventura de Poliana? Conhece Aventura de Poliana? Ainda não. Então, é uma novela do SBT, eu recomendo, tá no SBT lá. Tem o tal de Jogo do Contente. O que é o Jogo do Contente, filho? O Jogo do Contente é você ver o lado bom das coisas. É você olhar pro lado bom das coisas. E a Sofia Valverde,
é quem fazia a Poliana na novela. E ela me mandou um recado. Calma. Vamos lá, vou contar essa história, você vai me ajudando. Aí ele começou a falar 2 meses antes, que no dia 20 de julho daquele ano, às 4 da tarde, ele ia fazer uma live com a Sofia Valverde. Você conhecia a Sofia Valverde, filho? Conheci Pela televisão. na televisão mesmo. Aí veio a preocupação dos avós. Cara, ele vai se frustrar, como é que ele vai fazer uma live com essa menina? Vocês têm que tirar isso da cabeça dele. Eu falei, não. Frustração faz parte do aprendizado dos filhos. Vocês precisam se frustrar. Só que de tanto repetir, a gente comentar com as pessoas, né? Não, olha só, ele quer fazer a live com a Sofia Valverde. Até que uma das pacientes da minha esposa simplesmente conhecia um cara no SBT e contou essa história para esse cara. Faltando mais ou menos uma semana para o aniversário dele, um cara me liga, conta a história do seu filho aí. Ele quer fazer uma live com a Sofia Valverde, vai ser meio difícil e tal. Aí veio na minha cabeça assim, faz o seguinte, a gente está na pandemia, o aniversário dele vai ser pelo Zoom. E se ela gravasse para ele um parabéns? Aí o que ela te mandou, filho? Ela me mandou um recado. Mandou um vídeo dando parabéns para ele. Então, aí o que o SBT fez? Pediu para gravar na minha casa a reação dele. Então eu fui lá pro quarto, coloquei o vídeo, né? E ele viu lá na tela junto com todo mundo dando parabéns, ficou super feliz. E aí o cara fez essa matéria e botou no ar. E aí o que acontece? Quando essa matéria foi pro ar, eles queriam levar pro Nacional. E a matéria não foi pro Nacional. Aí a gente ficou meio assim, que chato, né? Tudo mais. Só que aí, filho, o que aconteceu? Tinha uma tal de... Como é o nome? Iris Abravanel? Iris Abravanel, que é a esposa do Silvio Santos. A Iris Abravanel, a esposa do Silvio Santos, viu a matéria. Quem escrevia a novela? Ela. E ela ligou para o SBT para que a filha, Patrícia, fizesse um programa com ele, para que ele conhecesse de fato a Sofia Valverde. E aí, você conheceu a Sofia, filho? Conversei com ela. E aí? Bati um papo. Bateu um papo com ela. Você gosta de conversar, né, Marcão? Eu gosto de conversar com ela. Aí ela sentou no banco da praça, né? Eu sentei. E aí, enfim, fez uma matéria. Eu vou postar esse vídeo com ele. E aí, quando a gente fez a matéria, ficou tão legal que a gente foi convidado para voltar pro programa. E aí ele tinha conversado com a repórter durante a gravação que ele queria ser narrador esportivo e que ele estava vendo a Champions lá no SBT com o Theo José. Aí o que acontece? Estamos lá ao vivo. Eles prepararam para ele narrar um gol de futebol ao vivo na TV brasileira, na SBT. Ele narrou, me chamou de comentarista. Nós fizemos isso. Ele fez uma vez, virou de costas, fez a segunda vez. Quem estava do lado dele? Theo José. Theo José. Aí eu fiquei feliz. E ele conversou com o Theo José. Beleza, pessoal, não é extraordinário isso aí? Senta mais para cima. É extraordinário ou não? É. Só que tem mais uma coisa. 3 anos depois, olha só. Pai, vai ter um show da Sofia Valverde no Largo 13, em São Paulo. Imagina, um shopping, milhares de pessoas, né? Eu vou lá falar com a minha amiga. Eu falei, agora... E ele falou, eu vou falar com a minha amiga. Já virou amiga. Já virou amiga. Não, e ela responde, ela responde todas as mensagens dele no celular até hoje. Então, tirar o chapéu pra essa menina, realmente é uma energia muito boa. Mas olha só, vou lá falar com ela. Falei, filho, tá bom, vamos lá. Deu tudo errado, pessoal, e a gente chegou 4 minutos atrasado pro show. Eu entrei na primeira vaga do estacionamento pra gente sair correndo pra pegar ela fazendo. Aí a Maria Fernanda tava lá. A Maria Fernanda já tava lá, que é a irmãzinha dele, a gente botou no carrinho e tal. E aí eu vejo 2 caras de preto, tipo assim, na distância que estamos... Vou dar câmera aqui. Amigo, como é que eu faço pra ir chegar no show da Sofia Valverde? Era o segurança e ela tava saindo da porta. Oi, Marcos! Já te viu de cara, né, Marcão? Ela já me viu de cara. Bateu um papinho com ela, de verdade. Ela conheceu a irmã dele, tem filmado essa história toda. Falei, amigo, pensa num cara que é bom de profecia. Agora, sabe por quê, pessoal? Porque ele não duvida. Então, se você... Ele acredita. Ele acredita. Então, o que acontece? Se você realmente tem essa fé, faça que nem ele, ó. De coração puro. Profetiza na sua vida, na vida do seu próximo, que realmente acontece. É ou não é? Marcão, você sabe que lá em casa a gente tem essa rotina de declarar sobre a vida um do outro. A gente faz, sem saber que você também acreditava nisso, a gente fala isso todos os dias. Eu tenho muita fé em Deus. Isso é tudo. Isso é tudo. Isso é tudo que você precisa na vida.
Isso aí, garoto. Viu? É isso. Dá uma palhinha pro Marcão e declara sobre a vida dele aí, 5 validações, vai. Vai lá. Ao vivo, assim. De 0 a 10. Não, você vai receber. Calma aí, você vai receber, só recebe. Fala com ele. Você é... Olha pra ele e fala com ele. Pensar que você é legal, você é gentil, você é um cara extraordinário, você é divertido, você é um bom amigo. Muito bem, filho. É isso. Por que você Validação. tem que falar de mim? Você é um cara comunicativo, você é mega inteligente, você é um cara que confia em você mesmo, você confia em Deus, você é um cara que tem o seu pai como referência, você é um excelente estudante, estou até emocionado aqui, você vai ser um grande narrador de futebol aqui no nosso país, você vai ser referência naquilo que você determinou para a sua vida. Sabe por quê, Marcão? Porque você sabe quem você é. E assim, Você é filho de quem, filho? sou filho do meu pai, de Deus. Você é Meu isso. pai também veio. É isso. Isso é saber quem você é. Você sabe quem você é. Você é filho do Criador. Você é filho de Deus. E quando você sabe, quando qualquer um de nós, seres humanos, sabemos quem nós somos verdadeiramente, não tem nada que nos segura mais. Você é livre. Você é livre. Você não depende do que os outros pensam a seu respeito para você alcançar os seus resultados, porque você sabe quem você é, e você sabe o que você quer, e você sabe onde você vai chegar. E é isso que verdadeiramente te faz caminhar em direção aos seus objetivos. Exatamente. Exatamente. Em direção às suas metas. Vai Parabéns, viu, Marcão? Você é um exemplo para nós, viu? Fala naquela câmera lá, ó. Ó, O que você quiser, olha naquela câmera lá e fala pra... manda um beijão pra mamãe. Mãe, Chega pra... pra você que tá assistindo esse vídeo, pra você que tá assistindo, eu quero falar uma coisa. Fala. Mãe, eu te amo. Tudo bem. Agora manda um recado pra Maria Fernanda. Minha irmã, quando você for mais da minha idade, mais assim, uns 18, 19, 20 anos, você vai estar mais nova. Você vai fazer vários amigos, que nem eu tô fazendo. Isso aí, filhão. E aí, Marcão? É isso? Então, pessoal, o Marcão... Não pode ficar aqui. O Marcão é esse presente que Deus nos deu, né? Ver a simplicidade que ele fala as coisas e a profundidade que ele tem. E a visão, pessoal, é que eu só vim abrir o caminho para ele. Ele é o cara que vai mudar gerações, né? Com essa fé transparente, com o exemplo de vida dele. Então a gente está só preparando esse gigante aí, que Deus está preparando para mudar a humanidade, né? E é isso, a gente vai se despedindo. E o objetivo da Conecta Pai, ele só está sendo cumprido graças à oportunidade que nós temos de ser pais. Graças ao Felipão que está aqui, ao Marcão, à Alice, Traz a aqui o Melissa, pessoal aí, pô. tá todo mundo Traz a ali. Melissa, Alice, aí toda a galera toda aí. Vem cá. E Vem cá. viver. A Maria Fernanda tá só do outro lado lá, que a mamãe não estava muito bem hoje, senão ela estaria aqui também. Vem cá. E viver essa paternidade é simplesmente extraordinário. A Alice está aqui, a Melissinha. E sem a rainha da casa, Isso. nenhum deles existiria, né? Sem as mães não existia Então, nada disso. fica aqui o meu desejo de um excelente Dia das Crianças. Despedindo emocionado aqui hoje. Valeu demais. Obrigado a todos. Obrigado a cada um de vocês aí. E compartilhe a sua história. Fale aquilo que você vive dentro de casa. Nós homens, como pais, abra sua boca. Para de guardar essa riqueza só para vocês e vamos transbordar na vida de outras pessoas aquilo que é bom, né? Um excelente dia aí para todos. Obrigado, pessoal. Obrigado, Stefan. Obrigado, Marcão. Obrigado, Felipe. Obrigado, Alice. Obrigado, Melissa. Tamo junto, hein? E nós vamos estar lá na São Silvestre com você, hein, Marcão? São Silvestre. Na São Silvestre Ah, agora. tem a São Silvestre também, viu? Já tem a data? São Silvestre 31 de dezembro. E a São Silvestrinha? São Silvestrinha geralmente é no começo do mês, né? Tem que olhar. A gente vai estar lá
E depois nós vamos gravar um outro podcast para falar da experiência de ter vivido essa oportunidade de estar lá. Não, é o da São Silvestre com o empréstimo. Com o empréstimo. Tá bom? Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado, viu? Obrigadão. Até mais. Top, hein, Marcão? Valeu, hein, Marcão. Valeu, Filipão. Senhor, obrigado.